Olá, este é o Mais 365, um percurso diário com a Bíblia, onde caminhamos pela história da salvação e deixamos que ela dê sentido à nossa própria história. Durante 365 dias, do Gênesis ao Apocalipse, com a tradução da Difusora Bíblica, descobrimos que Deus continua a agir no tempo e na vida concreta de cada um. Eu sou o Francisco e este podcast nasce das equipas de jovens de Nossa Senhora. Lemos a Bíblia inteira, um dia de cada vez, sempre sob o olhar de Maria. Hoje é o dia 202, estamos no período do exílio e vamos ouvir Isaías 23 e 24, Abacuque 1 e 2 e Provérbios 11, 1 a 4. Isaías 23. Oráculo contra Tiro. Gemei, naus de Tarsis, porque o vosso porto foi destruído. Foi no regresso de Chipre que lhes deram a notícia. Ficais estupefactos, habitantes da costa do mar, que negociais com Sidon, que atravessais os mares e enviais mensageiros pelo oceano. O grão de Chior, as colheitas do Nilo e o comércio estrangeiro eram as riquezas de Sidon. Ela era o mercado dos povos. Envergonha-te, Sidon, fortaleza do mar. É o mar quem assim te fala. Eu não dei à luz entre dores, não eduquei rapazes nem raparigas. Quando o Egito receber esta notícia sobre Tiro, ficará aterrado. Regressai a Tarsis, bradai, habitantes do litoral. Porventura não é esta a vossa animada cidade de origem tão antiga que criou colónias em terras longínquas? Quem tomou esta decisão contra Tiro, cidade que distribuía coroas, cujos negociantes eram como príncipes e cujos comerciantes eram como nobres da terra? Foi o Senhor do Universo quem o decretou, para derrubar o orgulho da nobreza e humilhar os grandes da terra. Regressa à tua terra, povo de Tarsis, pois o teu porto já não existe mais. O Senhor estendeu a sua mão sobre o mar, abalou os reinos e ordenou a destruição das fortalezas de Canaã. Disse: não continues a alegrar-te, povo de Sidon, pois és como uma donzela violada. Levanta-te e navega para Chipre, mesmo ali não terás descanso. Considera a terra dos caldeus, é um povo que já não existe. A Assíria transformou-a em lugar ermo. Levantaram torres de vigia, demoliram as suas fortalezas e reduziram-na a ruínas. Bradai, naus de Tarsis, porque o vosso porto foi destruído. Naquele tempo, Tiro ficará esquecida durante 70 anos, os anos da vida de um rei. No fim destes 70 anos, Tiro será como diz a cantiga da prostituta. Pega na cítara e percorre a cidade, ó prostituta esquecida. Toca com perfeição e canta sem parar, para que se lembrem de ti. Depois de 70 anos, o Senhor ocupar-se-á de Tiro. Ela recomeçará o seu tráfego, prostituindo-se com todos os reinos da terra. Mas os seus ganhos e lucros serão consagrados ao Senhor, em vez de serem guardados e entesourados. O lucro do seu comércio será para aqueles que habitam na presença do Senhor, para que comam e se saciem e se vistam com magnificência. Isaías 24. Vede como o Senhor devasta a terra e a torna deserta, transtorna a sua face e dispersa os seus habitantes. A mesma sorte terá o leigo e o sacerdote, o escravo e o seu senhor, a serva e a sua senhora, o que compra como o que vende, o prestamista e o que pede emprestado, o credor como o devedor. A terra será totalmente devastada, despojada, porque o Senhor assim o decretou. A terra está triste e murcha, o mundo está de luto e desfalece. Desfalecem o céu e a terra. A terra está profanada pelos seus habitantes, porque transgrediram as leis, violaram os mandamentos, romperam a aliança eterna. Por isso a maldição devora a terra e os seus habitantes espiam a pena. Por isso os habitantes da terra serão consumidos e poucos ficam para serem contados. O vinho novo está triste, a vinha murcha, suspiram os que andavam alegres. Cessou a alegria dos tambores, acabou o ruído dos foliões e calou-se o som alegre da cítara. Já não bebem vinho a cantar e as bebidas fortes sabem a amargo. A cidade, desolada, cai aos pedaços. As entradas das casas estão fechadas. Gritam nas ruas: já não há vinho. Acabou-se a alegria, esvaneceu-se o regozijo do país. Na cidade só há escombros e a porta está podre e em ruínas. Isto acontecerá na terra, no meio dos povos, como no varejo da azeitona ou como no rebusco depois da vindima. Eles levantarão a voz do lado do mar e vitoriarão a grandeza do Senhor. Aclamai desde o ocidente, respondei desde o oriente. Glorificai o Senhor desde as ilhas do mar.
Ele é o Senhor, o Deus de Israel. Desde os confins da terra ouvimos o cântico. Glória ao justo. Porém eu digo, infeliz de mim, ai de mim. Os traidores atraiçoam, os traidores agem com perfídia. O terror, a cova e o laço é o que vos espera, habitantes da terra. O que fugir aos gritos de terror cairá na cova, e o que escapar da cova será preso no laço. Abrem-se as cataratas lá do alto, e tremem os fundamentos da terra. A terra cambaleia e bamboleia. A terra treme e espanta-se. A terra move-se e contorce-se. Ela agita-se e cambaleia como um ébrio, e oscila como uma cabana. Pesam sobre ela os seus pecados, cairá para não mais se levantar. Naquele dia, o Senhor julgará. Lá no alto, julgará os exércitos do céu e cá embaixo, os reis da terra. Serão amontoados, encarcerados na prisão, e aí ficarão fechados. Depois de muitos dias comparecerão no tribunal. A lua corará de vergonha, o sol empalidecerá, quando o Senhor do Universo reinar glorioso no Monte Sião, em Jerusalém, diante dos seus anciãos. Abacuque 1. Oráculo revelado ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, pedirei socorro sem que me escutes? Até quando clamarei violência sem que me salves? Porque me fazes ver a iniquidade e contemplar a desgraça. Diante de mim só vejo opressão e violência, nada mais do que discórdias e contendas. Por isso a lei perde a sua força e o direito desaparece definitivamente, porque o ímpio cerca o justo e por isso o direito sai falseado. Vede as nações e contemplai. Admirai-vos, ficai pasmados, pois vou realizar uma obra em vossos dias que não acreditaríeis se vos fosse contada. Eis que vou suscitar os caldeus, aquele povo feroz e impetuoso que se espalha pela superfície da terra para se apoderar de habitações que não são suas. Ele é terrível e temível. Dele mesmo procedem o seu direito e a sua grandeza. Os seus cavalos são mais velozes do que os leopardos, mais atilados do que os lobos durante a noite. Os seus cavaleiros precipitam-se, vêm de longe e voam, como a águia que se lança sobre a presa. Todos se entregam à violência com a face ardente, como o vento de leste juntam prisioneiros como areia. Este povo zomba dos reis, faz troça dos príncipes, ri-se de todas as fortalezas, pois levanta plataformas e toma-as. Então eles mudam de rumo como o vento e apenas reconhecem como Deus a sua própria força. Não és tu, Senhor, desde o princípio, o meu Deus e o meu Santo. Nós não morreremos. Tu estabeleceste, Senhor, os caldeus para exercerem a justiça, como uma rocha tu os constituíste para castigar. Os teus olhos são demasiado puros para ver o mal, não podes contemplar a opressão. Porque contemplas em silêncio os traidores, quando devoram os que são mais justos do que eles. Tratas os homens como peixes do mar, como répteis que não têm dono. Eles pescam-nos a todos no anzol, arrastam-nos na sua rede, recolhem-nos em seu cesto e depois alegram-se e exultam. Por isso oferecem sacrifícios às suas artes de pesca e incenso à sua rede, porque graças a elas recolhem gordas porções e suculentos manjares. Continuarão eles a esvaziar a sua rede, massacrando povos sem piedade. Abacuque 2. Vou ficar de pé no meu posto de guarda, vou colocar-me sobre a muralha, vou ficar à espreita para ver o que ele me diz, que resposta dá à minha queixa. Então o Senhor respondeu-me: escreve a visão, grava-a em tabuinhas, para que possa ser lida facilmente. Porque é uma visão para um tempo fixado, ela aspira pelo seu termo e não falhará. Se tardar, espera por ela igualmente, que ela cumprir-se-á, com toda a certeza não falhará. Eis que sucumbe o que não tem a alma reta, mas o justo viverá pela sua fidelidade. Verdadeiramente a riqueza engana. O homem arrogante não permanecerá, ainda que alargue as suas fauces como a morte e seja insaciável como o túmulo, ainda que junte para si todas as nações e reúna à sua volta todos os povos. Porventura não comporão todos sátiras contra ele, não zombarão dele com enigmas. Ai daquele que acumula o bem alheio. Até quando? Do que carrega sobre si um fardo de penhores. Porventura não se levantarão de repente os teus credores, não surgirão os teus opressores. Então tu serás a sua presa, porque despojaste numerosas nações, os povos que restarem hão de saquear-te, por causa do sangue humano e da violência exercida sobre o país, sobre a cidade e todos os seus habitantes.
Ai daquele que só procura lucros criminosos para a sua casa, para colocar bem alto o seu ninho, para se livrar da desgraça. Planeaste a vergonha da tua casa, dizimando tantos povos, fizeste o mal para ti mesmo. A pedra da parede gritará, alternando com as vigas de madeira. Ai daquele que constrói uma cidade com sangue e assenta a cidadela sobre o crime. O Senhor do Universo disse: que os povos trabalhem para o fogo e as nações se fatiguem para nada. Pois a terra está repleta do conhecimento da glória do Senhor, tal como as águas cobrem o mar. Ai daquele que faz beber ao seu vizinho um vinho misturado com veneno que o embriague, para ver a sua nudez. Saciaste-te de ignomínia e não de glória. Bebe também tu e mostra o teu prepúcio. Volta-se sobre ti a taça da direita do Senhor e a infâmia cai sobre a tua glória. Porque a violência contra o Líbano te submergirá e o massacre de animais te esmagará, por causa do sangue humano e da violência no país, na cidade e em todos os seus habitantes. Ai daquele que diz à madeira: desperta, e à pedra silenciosa: acorda, ensina. Ei-la coberta de ouro e de prata, mas sem qualquer sopro de vida. De que serve uma escultura para que o seu escultor a faça? Uma imagem de metal, um mestre de mentiras, para que confie nele o seu artista, fabricando ídolos mudos. Mas o Senhor está no seu templo santo. Diante dele, cale-se toda a terra. Provérbios 11, 1-4. A balança fraudulenta é abominável aos olhos do Senhor, mas o peso justo é-lhe agradável. Onde há soberba, há ignomínia, mas onde há humildade, há também sabedoria. A integridade dos justos servir-lhes-á de guia, mas a perversidade dos maus arrastá-los-á à ruína. No dia da ira, a riqueza de nada serve, mas a justiça livra da morte. Olá, que bom podermos voltar a encontrar-nos neste caminho diário pela Palavra de Deus com o Mais 365. Fala-vos hoje o Padre João Moita, das equipas Jovens Nossa Senhora. Sou assistente do setor de Santarém deste movimento. Continuemos este caminho feliz, este percurso pela Sagrada Escritura, acompanhados por Nossa Senhora, que soube permanecer fiel, mesmo quando não compreendia todos os caminhos de Deus. Há momentos em que olhamos para o mundo e nos perguntamos: onde está Deus no meio de tanta injustiça ou de sofrimento? Porque é que o mal parece tantas vezes triunfar? Porque é que os poderosos prosperam enquanto os justos sofrem? Estas não são perguntas novas. Já habitavam o coração dos profetas há muitos séculos. E as leituras de hoje mostram-nos precisamente isso. Em Isaías, nos capítulos que lemos hoje, encontramos uma profecia contra Tiro, uma das cidades mais ricas e influentes do mundo antigo. Tiro era símbolo do comércio, da riqueza e do sucesso económico. Parecia indestrutível. Mas o profeta Isaías recorda uma verdade que atravessa toda a Escritura. Quando o homem faz da riqueza o seu Deus, acaba por construir a sua vida sobre a areia. Não é a riqueza em si que é condenada. O problema surge quando ela nos leva a acreditar que já não precisamos de Deus, que nem precisamos dos outros. Quantas vezes confundimos prosperidade com segurança e sucesso com felicidade? Depois, no capítulo 24, o horizonte alarga-se. Já não se trata apenas de uma cidade ou de um povo. Isaías contempla um mundo ferido pelo pecado humano. A desordem exterior reflete uma desordem mais profunda, o afastamento do coração humano em relação ao seu Criador. Mas mesmo neste cenário exigente, Isaías não perde a esperança. Como acontece tantas vezes nos profetas, o juízo nunca é a última palavra. Deus continua a conduzir a história. E é precisamente aqui que o profeta Abacuque entra em cena. Abacuque é um dos profetas mais próximos das nossas inquietações, outro dos conhecidos como profetas menores. Ele não esconde as suas dúvidas diante de Deus, pelo contrário, apresenta-as com uma sinceridade impressionante. Ouvimos hoje: até quando, Senhor,
Pedirei auxílio sem que me escutes. Quem nunca fez uma pergunta semelhante? Quem nunca rezou sem obter uma resposta imediata? Quem nunca olhou para uma situação difícil e perguntou-se por que é que Deus parece silencioso? O mais belo em Abacuque é que ele não abandona a relação com Deus por causa das suas dúvidas. Faz das suas dúvidas uma oração. E Deus responde-lhe de uma forma surpreendente. Não lhe explica todos os detalhes, nem resolve imediatamente todos os problemas, mas pede-lhe confiança. No capítulo 2, encontramos uma das frases mais importantes de todo o Antigo Testamento: o justo viverá pela fé. São Paulo retomará estas palavras e fará delas um dos pilares da vida cristã. O justo não vive porque compreende tudo. Vive porque confia em Deus, mesmo quando não compreende tudo. Bento XVI escreveu que a fé não elimina as perguntas, oferece-nos uma luz para continuar a caminhar no meio delas. É exatamente isso que encontramos em Abacuque. Os provérbios completam esta mensagem recordando-nos que Deus ama a retidão e a verdade. Ouvíamos hoje: a balança falsa é abominável para o Senhor. A integridade não é apenas uma questão de grandes decisões. Constrói-se nas pequenas escolhas de cada dia, na honestidade, na transparência e na fidelidade. Talvez a palavra de hoje nos deixe uma pergunta muito simples. Quando não compreendo aquilo que Deus está a fazer, continuo a confiar nele ou abandono tudo? Abacuque ensina-nos que a fé madura não é a ausência de dúvidas. É a decisão de permanecer junto de Deus, mesmo quando as respostas tardam a chegar. Rezemos. Senhor, tantas vezes olhamos para o mundo e para a nossa vida sem compreender os teus caminhos. Como Abacuque, trazemos diante de ti as nossas perguntas, os nossos medos e as nossas inquietações. Dá-nos a graça de não desistirmos da confiança. Livra-nos da tentação de colocar a nossa segurança nas riquezas, no sucesso ou nas nossas próprias forças. Que possamos viver na verdade, na justiça e na fidelidade, sabendo que tu conduzes a história com sabedoria e amor. Nossa Senhora, Mãe da Fé, acompanha-nos nos momentos de dúvida e ensina-nos a confiar em Deus, com a mesma entrega com que acolheste a sua vontade. Amém. Até o próximo episódio, se Deus quiser. A minha alma glorifica o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque pôs os olhos na humildade da sua serva, de hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos. Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Aos famintos encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias. Acolheu a Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e à sua descendência para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Final do dia 202. Um abraço em Cristo. Até amanhã.